Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2015. É uma segunda-feira e o nosso verbete é de número 3.258. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é artes marciais, da especialidade para patologia. Ele foi escrito pelo nosso verbetógrafo já veterano, professor Michel Chad, que é professor do ensino médio, graduado em engenharia química e pós-graduado em psicobiofísica, brasileiro natural de São Roque, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 96 e docente em Conscienciologia desde maio de 2003, autor do livro Conscienciologia de 2009, tenepsista desde abril de 99. Puxa, professor Michel, muitos quilômetros rodados na Conscienciologia, né? Parabéns. Agora vamos aqui às artes marciais, que são os sistemas organizados de técnicas mortais, codificadas em diferentes graus, estilos e escolas, através do emprego do soma, com ou sem o uso de armas brancas, objetivando a defesa pessoal e ataque ao oponente. E na pensenologia, o holopensene pessoal bélico, os patopensenes, a patopensenidade. Na fatologia, a academia ou ginásio enquanto espaço de treinamento e convivência dos lutadores. A briga por futilidades. A tecnologia voltada ao desenvolvimento do combate perfeito. As revistas, livros e sites especializados em artes marciais. O mal de Parkinson decorrente das décadas de combates. O ringue enquanto embaixada da baratrosfera. Os golpes exaustivamente ensaiados. Os números do Ibope no combate televisionado. Os ossos quebrados e demais ferimentos corporais. O paradigma materialista. E aqui na parafatologia, a ignorância parapsíquica, a interprisão grupocármica, as assimilações antipáticas entre os combatentes, as automimeses dos lutadores de sumô, o acoplamento energético entre os combatentes e a plateia, os espectadores extrafísicos das lutas. E na argumentologia, nós temos aí algumas listagens. A primeira delas é a caracterologia, com 15 técnicas de defesa pessoal e os respectivos países de origem. Também tem uma outra taxologia com 18 personagens fictícios, mestres em artes marciais, sendo alguns seguidos dos respectivos filmes seriados, histórias em quadrinhos e videogames, com a mídia de veiculação também listada aqui entre parênteses. E também tem uma listagem com uma terapeuticologia, com 5 substitutos lógicos, teáticos, aqui como terapêutica, né, para a superação das artes marciais. E na remissiologia, nós destacamos animal humano, atraso de vida, heterassédio, idiotismo cultural, vaidade. Na frase enfática, as artes marciais podem levar à dessoma prematura do praticante. O mais inteligente é o ato cosmoético de embates mentais somáticos alicerçados nas ideias e não em lutas corporais. E na questionologia, como encara você a prática das artes marciais? Reconhece as lutas físicas, eufemisticamente chamadas de esporte, enquanto idiotismos culturais a serem reciclados? O tema é bem denso, hein, professor Michel? Muita coisa assim, mundo afora, né? Abordando esse problema, enfim, com essa vivência das artes marciais. Agora a gente tem aqui a mega-análise, feita pelas professoras Marilene Ragani, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Pseudo-esporte, autodefesa, violência, técnica, combate, autoassédio, competição, idiotismo, dessoma, nocaute.
belicismo, espetáculo, nosologia, errologia, ressexologia, parapatologia, interprisiologia, altassediologia, altenganologia e conviviologia. Vamos lá, professor Michel. Antes da gente iniciar nas perguntas, seu interesse aí, por que a motivação para escrever sobre esse tema? Então, boa tarde a todos. Feliz 2015. Então, na minha juventude... Sem artes marciais, de preferência. Então, na minha juventude, que eu tinha um porão meio bem desenvolvido, eu pratiquei algumas artes marciais. Então, eu fiz judô, mas o que mais me dediquei, entre parênteses, era o Kung Fu. Então, eu fazia um estilo que chamava Wing Chun. E eu passei, né, a adolescência, uma grande parte dela, envolvido com as artes marciais. Só que o que a gente percebe é que muitas pessoas, apesar de não fazer fisicamente a arte marcial, ela tem o hábito de consumir a arte marcial. Então, a pessoa ela pode não ir na academia, mas ela pode, por exemplo, assistir uma luta ou se tornar um artista marcial no videogame. Então, a consciência, a belicosidade dela pode se manifestar de várias facetas. Então, desde a mais rudimentar, que seria o soco a soco, até a mais sutil, quando a gente liga a TV e fica assistindo um filme de arte marcial e é engolido pelo aquele holopensene. Então, um dos meus hábitos que eu tenho de fazer diariamente é a técnica do cosmograma. Então, eu sou voluntário do Holociclo, eu participo com a equipe de cosmograma e é muito material que tem fazendo essa analogia, entre parênteses, positiva das artes marciais. Então, a sociedade ainda enaltece muito a arte marcial, valoriza o pessoal que luta, e é um aspecto que é para a gente estar refletindo, né? O quanto dessa afinização ainda trago. Então, esse foi um dos principais aspectos. Isso que você está falando é bem importante. Realmente, tem apologia, né, das artes marciais. E tem muita coisa na própria mídia, diretamente, né? Muita propaganda e aquela colocação que fica banalizada, a violência fica banalizada, né? Porque dá um status para as pessoas e tem essa questão da vaidade, né? Você colocou até aqui na remissiologia, né? O verbete vaidade, essa questão da pessoa ficar enaltecida, né? Com os títulos, com o ganho da luta. E tem a questão também da lavagem cerebral, né? Que desde pequenininho, a criança com os desenhos animados, os gibis, já começa a ver, né, essa questão da luta como uma coisa que é natural, muitas vezes até banalizada. Se a gente for pensar no paradigma consciencial, a gente vê que já é um paradigma, né, cheio de falácias e que não leva a nada. Porque você está falando aí das crianças pequenas, realmente, eu não sei hoje em dia, né? Há um tempo atrás era moda total, as crianças pequenas com aqueles kimonos, você via muito, pelo menos no Rio, assim. E as crianças bem pequenininhas, e aquilo era um verdadeiro troféu de vida, né? Ela ir subindo de faixa e como se fosse uma garantia de sucesso na vida, né? Ser bom naquilo. Bem, bem sério. Agora, professor Michel, na estrangeirismologia, primeira e segunda linhas, ele pergunta o que são a Shuriken, o Mawashi e o Yokozuna. Então vamos por partes. A Shuriken é aquela lâmina, né, a estrela, que o lutador atira, então é um tipo de armamento. Então tem vários tipos, desde 3 pontas até com um número maior de pontos. E alguns desses tipos de shuriken, na pontinha delas, ela tem um espaço para pôr veneno. Então, para ser mais eficaz na derrota do inimigo, então põe o veneno na pontinha da shuriken e atira, visando atingir o oponente que está a uma distância que, no corpo físico, a pessoa não ia conseguir atingir. Então, muitos dos filmes que a gente vê, e até mesmo desenho em outras mídias, aparece a shuriken, aquela estrelinha rodando, né, para atingir o oponente e, de preferência, causando um dano permanente. A outra é o Mayashi. Então, se a gente vê a luta de sumô, o Mayashi é aquele cinto
protetor que os lutadores de sumô usam. Então, aquela proteção no lugar dos shorts que o lutador de sumô usa. E o sumô tem várias tradições entre os lutadores, e o grau mais alto que um lutador de sumô pode atingir é o yokozuna. Então, seria o top do top dos lutadores de sumô. Então, seria, entre parênteses, o grau mestre que um lutador de sumô pode atingir numa vida humana, que está relacionado com toda a tradição japonesa. Agora, nessa questão do nível de violência, você conseguiria, não me recordo aqui se você citou isso em algum lugar, mas em termos de hierarquia de violência, tem alguma que você considere a mais violenta dessas práticas ou não? Meio que se equivalem. Por exemplo, você tem uma listagem aqui com a caracterologia. Dessas aqui citadas, tem alguma que você... Eu acho que a violência vai estar mais relacionada com a consciência. O lutador, a consciência que luta. Então, se a consciência for bem belicosa, inclusive ela pode promover a dessoma das outras consciências, independente da arte marcial que ela usa. O que a gente percebe é que tem lutadores que se especializam em várias artes marciais, para causar mais danos ainda no oponente. Então ele não se satisfaz em ser mestre em uma linha, né, em uma área, mas ele quer estudar várias outras para com isso ser mais eficiente. E com isso ter mais chance de conseguir a vitória. Com relação a isso, você não citou aqui o Tai Chi Chuan, que embora seja considerada até uma dança leve, suave, mas que o princípio dela é a violência e a exterminação do oponente. Porque até um professor, quando eu pratiquei isso, ele dizia que foi sendo atenuada a violência no Tai Chi Chuan, mas que, em princípio, tem a mesma característica de uma outra luta feroz. Inclusive, ele diz que se um atuante de Tai Chi Chuan bem preparado, ele pode só com um golpe de mão matar uma pessoa se dá numa determinada parte do corpo. Então, você sabe que tem até uma pergunta sobre isso. Posso fazer? Porque a gente já emenda. Ela coloca que não foi citado Tai Chi Chuan, realmente não. Você poderia comentar sobre essa arte marcial que tem sido muito indicada como técnica de meditação e de desenvolvimento dos canais energéticos. É possível uma arte marcial ser positiva, mesmo trazendo esses resultados? Ou, por ser uma arte de guerra, caímos no princípio de se algo não é bom, não adianta fazer maquiagem? Bom, vamos ver o que você acha. Coloca aí sua opinião, Michel. O Tai Chi Chuan ele foi bem pesquisado pelo professor Flávio Camargo, que apresentou o verbete Autossuperação da Arte Marcial. É verdade. Número 2896. Pessoal, deixa eu só clarear aqui uma coisa. Esse verbete do professor Michel, agora de hoje, ele foi feito há algum tempo, né? E ele não teve oportunidade de antes vir aqui defender. Nesse meio tempo foi aprovado e, enfim, foi apresentado, né? Desenvolvido e apresentado o verbete, esse que você está se referindo, que é a autossuperação, não é isso? Isso, lá comentaram bastante sobre o Tai Chi Chuan. Mas assim, até para explicar por que não está na sua remissiologia, né, Michel? Normalmente estaria ou outro citando, fazendo remissão, né? Como esse ficou pronto antes, exatamente. Teve essa inversão. Mas o Tai Chi Chuan e outras linhas também que o pessoal considera como artes light... Yoga. Oi? A própria yoga. Não entendi. A yoga. A yoga... Tem uma outra também que eu acho que se transformou para essa questão mais da arte, tudo, que é a capoeira, né? Capoeira. Hoje em dia, não sei, pelo que eu... Tem também essa camuflagem. A origem é bélica. E o Tai Chi Chuan, a única diferença é que o pessoal treina em slow motion. Então, se aplicar um pouquinho mais de velocidade e força, são golpes mortais. Então, do mesmo modo da capoeira, né, que a gente pode dizer que no início parecia que era uma dança apenas, ou do karatê, né, que os katas também, a princípio,
eram como se fosse dança para o pessoal não perceber que era uma arte, mas realmente é uma questão bélica. E depende, então, da intencionalidade, né? Da intencionalidade também você vai estar ajudando a fortalecer aquele holopensene bélico. Então, uma pessoa que entra, por exemplo, no Tai Chi Chuan, vai estar, de uma maneira ou outra, ajudando esse holopensene bélico. Agora, na terapeuticologia, eu dei algumas alternativas para a pessoa que deseja ter uma boa forma física, não necessitar das artes marciais. Então, a gente, por exemplo, pode desenvolver a disciplina e não precisa, com isso, estar sendo de uma maneira agressiva e bélico. Então, aqui tem algumas alternativas que nós podemos estar utilizando para esse bem-estar do soma. Ou seja, todo mundo aqui está de acordo, né? Se algo não é bom, não adianta fazer maquiagem, né? Não é porque foi transformado, é melhor evitar, né? De todo modo, você está sustentando, como você colocou, esse holopensene no fundo bélico, né? É porque pouca gente, quer dizer, eu conheço várias pessoas que fazem, por exemplo, Tai Chi Chuan, e a maioria das pessoas não admite o cardio. É raro uma pessoa admitir essa condição do belicismo, né? Porque já tem toda uma abordagem, vamos dizer assim, eufemística da questão, né? Mas é isso. Agora, vamos voltar, então, para as perguntas iniciais. E ainda estrangeirismologia. Você, na segunda linha, ele pergunta por que houve esse enaltecimento do Ultimate Fighting Championship no Brasil, nesses últimos anos. É uma questão de dinheiro, de business. Então, dá um retorno financeiro, o custo é bem mais baixo. Então, para você, por exemplo, está filmando uma partida de futebol, o custo é bem maior do que o custo, por exemplo, de estar filmando uma luta de UFC. A venda no pay-per-view também tem lutas que é mais cara que uma partida de futebol brasileiro. Então, o custo financeiro ele é maior do UFC do que, por exemplo, comparando com o futebol. Então, o retorno financeiro, a questão de até a facilidade, que é mais fácil você, por exemplo, filmar uma luta de UFC do que de um evento grande. E também esse mercado que tem, e outra hipótese também, né? As conselhos que vivem aqui no Brasil, que gostam desse embate, então favorece esse comércio. Então, uma das hipóteses, né? Algumas dessas pessoas que podiam ser da época da Idade Média, gladiadores, algo assim, que se sente à vontade no conforto da casa assistindo à luta, sem nenhuma dificuldade de locomoção, então tem esse sucesso também. Tem lutas que saem bem caro, algumas eles televisionam, outros têm que assinar o canal específico para ter todo o evento. Mas você tem que pegar o microfone para falar, tá? Mas essas TVs abertas, eu não sei ultimamente, mas até um pouco tempo tinha também, né? Para satisfazer aí os egos em geral de quem desse tipo aí que quer deitar. É muito banalizado isso. É impressionante. Tem das mulheres, né? Agora, na fatologia, página 1, na quinta linha, ele pergunta: a hipertrofia muscular cultivada nas academias é uma forma de belicismo? Totalmente. E também na fatologia, quarta linha, de baixo para cima, ele pergunta o que é o soco da polegada, é um tipo de golpe? Então o soco da polegada, ele foi desenvolvido por Bruce Lee. Então era um soco que tinha uma distância de apenas 1 polegada, que causava o maior estrago do oponente. Então tinha até alguns artistas, entre parênteses, marciais, que faziam que nem campeonato, né, com essa distância de 1 polegada, ver o qual conseguia mover o objeto a uma distância maior. Então é um soco que, da distância de 1 polegada, visa causar o maior mal ao oponente. Daí tem toda uma técnica para a pessoa estar desenvolvendo esse soco que eu vou estar evitando, divulgando aqui mais. O objetivo é esse. Em 1 polegada, a pessoa ter um soco com a maior eficiência.
Interessante, eu nunca tinha pensado nisso, realmente, porque tem aquele negócio de você pegar o embalo da distância, né? A gente acha que... Mas essa técnica aí, puxa... Na minha época que eu fazia Kung Fu, a gente media a quantidade de socos por minuto. Então era 100, 200 socos que a gente conseguia dar em 1 minuto. Isso aí inteiro? É. Agora o professor Michel, na estrangeirismologia também, ele pede para você se você poderia falar a respeito do, eu não sei se pronuncia Ipon e o Jabe. Ippon. Ipon? Ippon é o golpe perfeito, então, do judô. Judô. Tem algumas características. Quando o lutador lhe dá o Ippon, encerra a luta. E o Jabe é um tipo de golpe usado no boxe. Então, é um soco onde o praticante ele estica todo o braço e fica com o punho voltado para o chão. Então, é o tipo dos vários socos que tem no boxe. Agora, também na fatologia, na página 1, na 6ª linha. A palavra ascensão... ele está falando da grafia. Na fatologia, 6ª linha, página 1, ele está chamando a atenção que a palavra ascensão foi grafada incorretamente no verbete com a letra C cedilha. E ele pede, o que ele fala? E ele pede para você falar sobre essa questão da ascensão social e financeira do lutador, oriundo de classes menos favorecidas. A gente agradece aí a revisão, tá? Então, essa questão é bastante explorada pela mídia, que tem a pessoa que não tinha condições, daí, através da luta, ela consegue adquirir um determinado pé de meia. E daí, para ela contribuir com a sociedade, ela monta uma academia e fica ensinando várias outras pessoas a também ter esse objetivo de, através da luta, atingir essa ascensão social. Então, é um caso da pessoa, além dela ser agressiva, ela está ampliando a agressividade dela através dos, entre parênteses, discípulos. Então, ela começou de uma condição não muito favorável na sociedade financeira. Muitas vezes ela foi pelo caminho mais fácil, que é o caminho do controle do soma, e com isso ela tem esse reconhecimento da sociedade, que muitas vezes é patológico. Então ela tem o retorno financeiro, só que em termos evolutivos, de inteligência evolutiva, às vezes é uma perda. Ou seja, ela pode estar com a conta bancária abarrotada, mas a conta kármica, muitas vezes, ela fica decaindo. Então eu sou voluntário do IPC e às vezes a gente percebe que chega alguns alunos que ainda têm essa visão. Então eles acham que a arte marcial é uma maneira de estar disciplinando o corpo físico, que pode dar esse retorno financeiro, mas o aspecto principal, que é a assistência à evolução, fica em segundo plano. E tem também essa problemática nas cidades grandes, não em qualquer cidade, mas fundamentalmente nas grandes, da pessoa de ter entrado na moda as artes marciais em função do problema de violência, né? Violência urbana. Então a pessoa tem aquela desculpa, vou fazer para poder me defender, não é? O que só vai também acumulando, né? E acrescentando, crescendo mais o problema, né? A gente pode dizer que muitas vezes é o contrário. Então, como a pessoa está naquela holopensene, a chance dela atrair algum acidente de percurso é maior. Então, a pessoa ela fica treinando anos, se defender de uma arma. Então, quando vem a arma, então o assaltante ideal é a gente não reagir. Mas, muitas vezes, por essa enganologia, ela pode tentar se sobrepairar, tentar deter o assaltante, e muitas vezes ela pode dessomar. Então, e essa questão da evocação, né, que a pessoa faz nesses ambientes e desenvolvendo esse trabalho para a segurança dela, é bem vulnerável, né? Em função dessa sua colocação, né, se a gente for pensar sobre esse aspecto. Agora, Michel, também na fatologia, na 10ª linha,
Você poderia abordar a transmissão de doenças pelo contato com o sangue do oponente? Então, se a gente reparar algumas lutas de boxe, que a gente vê a pessoa bem ensanguentada, o juiz ele vai de luvas para ver se o oponente tem condição ou não de continuar. Porque algumas doenças, que nem a AIDS, pode ser transmitida pelo sangue. Então, o juiz tem esse contato, porque ele não é entre parentes bobo, né? Para não estar pegando a doença do sangue do oponente. Então, é possível, sim, o ferimento. Pilar, você tem que falar no microfone. O árbitro, muitas vezes, é essa luva antisséptica que ele usa. Então, eu só ia acrescentar que é uma outra luva. Não é a luva do boxeador. Do boxeador, né? Sim. Mas a pessoa que está ouvindo vai dizer, mas como que luva, né? Certo, ok. Quer perguntar? Sim. Michel, parabéns pelo verbete. Eu achei bem interessante quando você colocou aqui a questão do UFC. O que a gente vê é que tem muita divulgação. Tem público, tanto público assim, para esse tipo de... Porque é um ato assim tão animalesco, no meu ponto de vista, né? Desculpem aí quem gosta, mas para a gente se vê que tem uns efeitos colaterais, questão de doença, questão de muita gente que dessoma em função dos ferimentos. Então, é uma agressividade muito grande que é cometido. Será que tem público para isso, para essas lutas, para esses... chamam de espetáculos, né? Então, a riscomania é uma constante na nossa sociedade. Então, a questão do UFC, muitas das pessoas, elas têm uma segunda chance, que a gente podia fazer uma comparação com uma mini Morex, e esse período ela fica pensando como ela vai voltar a atuar naquela atividade. Então, tem casos de lutadores do UFC que sobrevivem, entre parênteses, por um milagre, e fica parado, é aconselhado a não continuar, mas ele com isso, ao invés de aproveitar essa chance, não. Ele espera ter as condições mínimas e volta a treinar, e quando consegue uma luta, muitas vezes que ele não tem condições, mas por questões financeiras ele vai naquela luta, então essa questão fica bem evidenciada. Então o ganho financeiro acima de tudo. Então muitas vezes o lutador ele se machucou, é aconselhado a parar, mas os outros interesses financeiros, com a revanche, com a volta dele, com esse mito da perfeição que eu cito, então ele volta e muitas vezes ele volta para a luta definitiva daí. Ele não tem condições de estar prosseguindo. Agora, Michel, você podia explicar melhor esse UFC? Então o UFC seria o vale tudo. Então tem algumas regras mínimas para a luta, mas a princípio vale qualquer tipo de golpe. Inclusive, eu tentei ver algumas lutas, mas não consegui, né, até o final. Tem algumas que o oponente está no chão e o combatente ainda continua batendo nele. Ou seja, ele já perdeu a luta, mas a luta ainda continua. Esse aí é um espetáculo bárbaro mesmo. E lembrando que há pouco tempo, né, teve um lutador, o tal de Anderson, que quebrou o pé numa luta. E ele está nessa fase, né? Toda a família, o pessoal desaconselhando, e ele dizendo que vai voltar, está se preparando para voltar. Então... Anderson Silva. O Spider, né, tem, se vocês puderem ver na Holotec, tem bastante cosmogramas dessa condição. Então, a princípio, ele queria parar, depois veio toda essa pressão. Também tem o patrocinador dele, que é uma equipe grande de futebol, que tem um retorno muito grande. Agora eles estão com o estádio novo, talvez a luta deles seja nesse estádio, não sei. Então tem todo esse interesse para esse retorno. Agora, Michel, na fatologia ainda, na 8ª linha de baixo para cima, ele gostaria que você comentasse sobre os ossos quebrados e demais ferimentos corporais. E também o desprezo ao soma. É na penúltima linha, né, de baixo para cima, na fatologia, e depois na 8ª linha de baixo para cima também. Os ossos quebrados foi esse exemplo que a gente viu agora, né, do lutador de UFC. E o desprezo do soma, a pessoa está numa atividade aonde toda a luta que ela vai ter, principalmente a luta profissional, ela vai ter sequelas no corpo, e muitas vezes essas sequelas elas vão ser cumulativas. Então é o caso que eu cito aqui, né, na sindromologia,
que tem as sequelas da demência pugilística, da síndrome do boxeador. Então, naquele momento, a sequela, ela não está aparente, mas ela vai estar acumulando ao longo das lutas, e muitos desses lutadores, a gente vê depois que a história dele é um final triste. Então, alguns têm mal de Parkinson, outros desses lutadores têm demência, alguns entram até mesmo em psicose devido a esses traumas na luta. Então, não tem nenhum cuidado com o soma. Então, é um paradoxo, se a gente for pensar. Ele cuida tão bem do soma, do corpo físico, através da atividade física, para ir no combate e estar danificando o corpo físico. E muitas vezes é valorizado o lutador que tem sequelas na luta. Então ele saiu com o olho todo machucado, nariz quebrado, mas venceu a luta. Então, para esse holopensene, ele foi um vitorioso. Quando muitas vezes é o contrário. Muitas vezes os danos que ele pode sofrer na luta, de médio ou longo prazo, não vão ser recuperáveis. Escuta, você tem que pegar o microfone, porque senão as pessoas não te ouvem, tá bom? Liga para cima. Michel, ainda nesse contexto que você está comentando, e pela forma que a Marta comentou também aí, nós até temos uma informação bastante... Até ficamos assustados com o excesso desses negócios. Mas você comenta bem aqui, eu acho que o viés do teu verbete tem tudo a ver exatamente para se enaltecer esse contrassenso, essa idiotice de continuarmos tão baratosférico numa situação como essa. E você traz aqui na segunda linha a briga por futilidade e logo na quarta linha a disciplina física e mental voltada à violência. Somando essas duas situações de frases da fatologia, faz uma analogia mais profunda, buscando mostrar ainda mais essa situação de futilidade para disciplina, para valores que você poderia estar fazendo para melhorar você, e é exatamente no contraponto que você faz quando você está numa situação de artes marciais. Se a gente for pensar bem fundo sobre as artes marciais, muitas vezes nós consumimos as artes marciais sem estar percebendo. Então eu jamais vou alugar um filme de UFC lá, vou assinar o canal, mas eu posso estar vendo uma atividade na televisão, um filme de ficção científica aqui, um desenho, que às vezes é muito mais violento do que a vida real. Então muitas vezes a gente está assistindo aquele filme de aventura, com aqueles efeitos especiais mirabolantes, e a gente tem uma certa afinização, tem um certo prazer naquela atividade. Então nós podemos não estar praticando, mas nós estamos, de um certo modo, nos identificando com aquele holopensene. Outras vezes, as nossas reações podem ser um pouquinho mais sutil. Então eu posso não estar, por exemplo, tendo essa atividade de ver o filme, mas eu posso, por exemplo, estar lendo uma notícia de política, desejando dar um soco na cabeça daquele político, ou estrangular uma cabeçada. Então, essa belicosidade, ela pode estar mais à mostra ou menos à mostra. Então, essas futilidades do nosso dia a dia, que podem estar nos servindo de uma maneira, uma conscienciometria, para nós fazermos essa autoanálise. Então, se for pegar o meu caso, então, que eu fazia Kung Fu na adolescência, e eu parei. Daí tem uma época que eu mudei de casa, eu fui morar debaixo de uma academia de Kung Fu, que era o meu ex-colega que fazia Kung Fu comigo. Então a gente vê que tem uma certa afinização mesmo que de um modo maior ou menor. Então se a gente começar a prestar atenção nessas coisas simples, nessas sutilezas, muitas vezes a gente pode estar vendo que algumas dessas sincronicidades pode ser um indicador de alguma informação, até mesmo do nosso histórico passado. Então, como hipótese, será que em alguma vida passada eu já tinha alguma afinização com artes marciais? É uma questão para estar buscando, pesquisando. Então, no meu caso, que eu pratiquei, mas era um lutador muito ruim, apanhava de todo mundo. Então tem esse atenuante, né? Eu mais apanhava do que batia. Então, será que eu já trabalhei esse aspecto em várias vidas?
Será que eu comecei a mexer nessa vida devido ao porão e consegui, ou estou buscando superar? Então são esses questionamentos. Se a gente for pegar na sociedade as torcidas organizadas, então elas vão brigar, muitos são especialistas em artes marciais, por nenhum motivo aparente. Então eles gostam da briga, independente da torcida. Então eu sou de um time, qualquer outro time eu quero brigar, independente que seja o time A, B ou C. Então já mostra essa patologia. A senhora quer perguntar? Não, é que ele já logo Já respondeu. Está ótimo. Ainda dentro desse contexto que você está comentando, sem dúvida nenhuma, guardando as devidas proporções, a gente não tem ligado muito para isso aqui, de uma certa forma, alguns de nós, né? Mas, indiscutivelmente, na nuance de desequilíbrio e de agressividade, ainda estamos gatinhando, ainda temos muito de animal no processo de recolher o trem de pouso. Isso que você falou são nuances, a gente ainda vai... Mas eu acho até positivo a gente encontrar isso. O interessante, a pergunta que não deixa calar é: o que fazer nesses momentos? Como fazer nesses momentos? Porque eu tenho amigos que gostam demais disso, fazem rinhas. E aí você fala, amigos? Não é meu amigo, é conhecido. Mas eu sou uma pessoa que tem uma necessidade de inter-relação por conta do meu trabalho muito grande na Socim. E aí? Eu vou simplesmente excluir porque o cara tem não é bem assim. Agora, eu não posso também deixar de saber que eu tenho ali uma oportunidade. Num determinado momento, eu vou poder dizer para ele o quanto é idiota o que ele está fazendo, entendeu? Porque eu estou perto. Então, esse raciocínio que eu trouxe para você, que o seu verbete passa a ser muito útil nesse contexto. Daí seria a questão do exemplarismo, né? Você mostrando através do seu exemplarismo que é possível você estar fazendo essa realização, essa amizade, sem necessidade de ter essa afinização com as artes marciais. Então, por exemplo, você pode estar conversando com seu amigo, por exemplo, num ambiente que não seja a academia onde ele faz essa atividade. E também a questão das nossas amizades, a gente vai ter amigos com várias patologias. Então, que eu saiba, aqui pelo menos não tem ninguém que esteja isento de todas as patologias. Se tem, é porque é algum ponto cego que a pessoa ainda não está trabalhando. Tudo dominado. Está tudo dominado. Mas essa questão de estar fazendo assistência para os nossos companheiros, eu acho que o exemplarismo, muitas vezes, é mais ilustrativo do que você querer convencer a pessoa com a maior das lógicas. E esse exemplarismo, ele é multidimensional. Então, não adianta nada eu querer falar de pacifismologia se o porteiro do meu prédio não abre a porta quando eu quero, eu fico xingando ele. Pelo menos combinando essas ideias. Se eu tenho uma desavença, eu levo essa desavença embora e não tento estar trabalhando ela no momento que ocorre. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar alguns aspectos da nossa personalidade para diminuir essa belicosidade. Que a gente não vai conseguir catequizar, né, as pessoas do benefício ou malefício das artes marciais. Catequizar nunca, hein? Jamais. Eu observei nesse seu verbete que você não comentou muito sobre os filmes. Muito. Você fez um comentário, mas muito. Por quê? Os filmes hoje que recebem a maior bilheteria, os maiores, são quanto mais ação belicosa, quanto mais explosão existe, mais existe atração pela bilheteria, é mais sucesso, né? Então, nesse viés, que você trazendo isso que você está trazendo, faz a gente ter algo técnico, didático, bem montado, para pensar sobre, poxa, para que isso e a quantas ainda vamos permitir prestar atenção para tanta coisa inútil, né?
Por isso que eu grifei e fiz aquela pergunta para você com relação ao uso do soma inutilmente. Isso são... você está dedicado a um processo de disciplina muito sério, e, no entanto, aquilo é para você degradar você. Essas coisas é que eu vejo que está muito legal esse caminho do seu verbete. A taxologia dava para estar estendendo a centenas e centenas de exemplos. Só peguei 18 para estar fazendo essa ilustração. Então, se a gente pegar, por exemplo, o número 13, então, o filme a franquia, né, do Rocky Balboa. Então, é uma franquia, né, que teve meia dúzia de filmes. Agora, eu não me lembro se teve desenho animado, mas deve ter tido algo do gênero. Então, é uma franquia que enaltecia o boxe. Então, se a gente pegar a Filadélfia, onde foi filmado o filme, até hoje tem a estátua, né, em bronze do personagem, no local onde o Rock, né, fazia o treinamento dele antes das lutas. Então, quem for na Filadélfia, um dos pontos turísticos da cidade é subir aquela escadaria correndo, que nem o Rock, para chegar lá em cima e está imitando o gesto dele, os pulinhos. Então, a gente vê que o cinema tem vários e vários exemplos dessa questão. Só que o cinema, eles têm que vender na entrada, vender DVD, só mostra o lado bonito. Então, todos esses lutadores, então mostra a luta, mas as repercussões no soma, elas são minimizadas. Então, se a gente pegar o exemplo do filme do Rock, ele levou tanto soco que era impossível uma pessoa, em condições da realidade, conseguir continuar na luta. Mas a pessoa, ela se levanta, então tem todo esse enredo, esse infantilismo e supera o oponente, quando na prática é uma questão impossível. Então, provavelmente, se fosse baseado em fatos reais e aquela luta fosse uma luta real, a pessoa ia estar internada, ia estar, muitas vezes, em estado vegetativo. Agora, Michel, parabéns, seu verbete está ótimo. Mas Obrigado. eu estou aqui pensando uma coisa, eu sou do Rio de Janeiro. E lá no Rio está uma febre, um modismo das mulheres frequentando a academia de Muay Thai. E de uma tal maneira que eu fui convidada a conhecer uma, porque uma moça muito jovem, assim, seus 22 anos, me convidou, porque eu fiquei questionando, mas por que você gosta tanto de ir para essa atividade? Isso é esporte? Aí ela disse assim, é mais do que um esporte. Eu deixo de ir ao cabeleireiro, a manicure, para eu lutar o Muay Thai. Falei, mas é prazeroso? Me explica como é que é isso que eu não estou entendendo. Aí ela falou assim, vamos lá comigo que você vai ver. Gente, eu cheguei numa academia que era feminina, de umas 35 a 40 moças, lutando um Muay Thai feliz da vida. E assim, elas falaram assim, além de me acalmar, elas falaram assim, TPM então é a melhor coisa. Nós nos acalmamos na época da TPM, sério, gente, eu fiquei assim, aí eu fui ver, né, um ringue, sei lá, o nome que se dá, né, o tempo lá de luta delas. É impressionante, todas elas saíram felizes, sorrindo, mais calmas e falaram mesmo, eu troco o meu salão, a minha manicure, e todos os dias elas fazem uma luta de Muay Thai. A que isso é atribuído? Porque até onde a gente entende, isso é tipicamente masculino, né? Artes marciais, os meus filhos adoram, fizeram quando crianças, mas assim, a mulherada está indo toda, assim, pelo menos eu estou vendo lá no Rio de Janeiro, academias específicas femininas para lutas marciais. O que está acontecendo com as mulheres? A que isso é atribuído? A consciência, ela não tem sexo. Então, independente Mas de tá Androsoma demais, ou... Uma bela oportunidade, uma bela não, uma Ginosoma, horrível pode, como oportunidade. que diz, ela pode trazer esse traço de vidas anteriores. Em alguns casos, não sei qual que é a porcentagem, pode ser que ela renasceu num corpo feminino para estar superando esse traço. E ela não conseguiu. Então, essas questões, muitas vezes, que veio de vidas passadas, ela trocou o soma para diminuir um pouco essa violência interior, mas ela não conseguiu superar essa questão. E outro aspecto, ela pode simplesmente ser engolida pelo holopensene, querer agradar as outras pessoas, seguir nesse fluxo patológico da SUSIM, sempre tem algum ganho secundário, em contrapartida com o ganho evolutivo, e assim vai seguindo. Infelizmente, né? Rolo compressor O rolo da compressor. patologia, né? Impressionante isso.
Agora, Michel, na parafatologia, na página 2, segunda linha. Gostaria que aprofundasse os espectadores extrafísicos das lutas. Dessa academia aí das mulheres deve estar assim, né? Então, a gente tem uma estimativa, né, que cada um de nós tem 9 consciex acompanhando. Então, a gente tem, provavelmente, durante o treinamento, pelo menos 9 consciex de cada um que está lá. Sendo que metade vai estar, uma estatística hipotética, torcendo por um lutador e a outra por outro lutador. Então, onde a gente vai, por afinização, vem as consciex que também são afins ao nosso holopensene. Agora, imagine que depois da pessoa lá na academia, ela vai para casa e as 9 também seguem elas. Então, a gente geralmente, nessas atividades, tem uma roupa específica. Então, do mesmo modo que o militar tem o uniforme dele e tem a graduação, as artes marciais também têm o uniforme e muitas vezes tem a graduação. E essa nossa energia, que eu diria que tem o predomínio do psicossoma, do emocional, ela fica infectada no nosso uniforme de luta. E a gente vai para casa, aquelas energias do uniforme e o nosso holopensene vai estar atraindo também esses combatentes ou paracombatentes para a nossa convivência. Agora, na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, ele gostaria que você exemplificasse o mal de Parkinson decorrente das décadas de combates. A gente tem vários lutadores, vários casos, né? Vários casos que desenvolvem o mal de Parkinson. Então, um deles, que infelizmente ocorreu, foi com o lutador de boxe, o Maguila, que desenvolveu esse mal de Parkinson. E também tem outras patologias que é desenvolvida, Mohamed Ali e outros também que desenvolveram o mal de Parkinson. Então, tem alguns tipos que a gente pode citar da demência pugilística. Então, além do mal de Parkinson, tem problemas neurodegenerativos, devido aos abalos do soco, problemas de memória, de demência, muitas vezes a violência que vem junto, às vezes tem a mania de perseguição, a síndrome do pânico, a amnésia, paranoia. Então, são aspectos que, devido à inutilidade do cérebro com os golpes, a consciência ela vai desenvolvendo. Então, a fragilização do soma, devido a problemas do mental soma, acarreta esses problemas da consciência lutadora. Ok, agora a gente também... Ele pede para você relacionar o paradigma materialista com o tema do verbete. Então, paradigma materialista, então a gente pode comparar os dois lutadores como se fossem 2 robôs. Então, um robô vai estar batendo no outro, o melhor vai estar ganhando a luta. E a vitória significa o quê? Que um dos lutadores conseguiu ser melhor em termos de agressão, de causar danos ao outro. Agora, se a gente fosse fazer um link com o paradigma consciencial, a gente vê toda essa diferença. Então, se a gente for pegar a questão de agredir o outro oponente, então, o quanto a gente está carregando, né, o nosso holopensene e o holopensene da outra pessoa e as assinaturas pensênicas que a gente está deixando no planeta. Então, se a gente pegar um ringue, então, o quanto será que brigas ocorrem depois de uma luta devido àquele holopensene? Então, a pessoa ela foi assistir a luta, ela pegou uma rebarba energética e muitas vezes ela pode até mesmo ter uma briga física devido a essas energias que foram assimiladas e que depois não foram desassimiladas. Se a gente pensar que da ignorância total sobre isso, né? Quanto que essa questão da nocividade da luta, né? É impressionante como que as pessoas passam batidas por esse problema, né? Não, e esse depoimento dela, do modismo do Rio de Janeiro, por exemplo. Não só no Rio, né? Não só no Rio. O Rio foi o exemplo que ela trouxe, seria, né, uma cidade dita no Brasil, pelo menos,
maior e, enfim, uma cultura um pouco melhor nesse sentido, né? Questão da praia, do jeitão carioca. Então você vê o quanto que realmente está impregnado, como você colocou anteriormente, né? O holopensene da violência, o holopensene bélico impregnado na nossa paragenética, né? Eu acho que explica bem, como você colocou, o problema aí das moças, né? Das mulheres. Eu acho que você pode agregar também a questão materialista, o dinheiro que corre por trás disso, né? As apostas. Esse é o lado materialista, o dinheiro, mais... o prestígio, né? Intrafísico, a fama, o prestígio, mas a idolatria. Há muita matéria financeira ali. É a indústria, né? Tem uma indústria enorme por trás disso, né? São muitos objetos, muitos utensílios, fora cinema, enfim, todo o material. Toda a questão midiática, né? Agora, na 9ª linha, de baixo para cima, professor Michel, gostaria que comentasse as orelhas deformadas do Vale Tudo. E aí ele continua aqui, elas ficam parecendo couve-flor. Quando vejo isso, percebo sem desânimo que não mudamos muito em relação ao período romano do Coliseu. E o Coliseu tinha uma vantagem, se a gente for pensar, que alguns estavam lá, que não era por escolha, e estavam lutando, eram escravos, estavam lutando contra um leão, um sub-humano. E não, atualmente, que a pessoa, por escolha, pensa lucidamente entre parênteses, né? Ela escolhe e está prejudicando outro ser humano. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem esse traço da personalidade, o quanto será que ela vai precisar estar desenvolvendo, estar buscando reciclagem para começar a vislumbrar o universalismo? Então, muitas vezes, a gente tem esses traços, né, da época do Coliseu, e hoje nós temos essa oportunidade de estar reciclando no Tertuliano. Michel, você poderia falar na sindromologia da síndrome da demência pugilística? O exemplo que eu dei do Maguila, que são essas consequências das lutas marciais, principalmente do boxe. Demência. Isso, tem casos, inclusive, de demência profunda. A síndrome, ela acontece... É que eu nunca ouvi falar dessa síndrome mesmo. Então. Qual é a síndrome? Me desculpe, Michel. Imagina. É porque a demência, talvez, no sentido da morte dos neurônios, né? Porque quando é agredido no cérebro, muito neurônio morre, né? Então, evolui para uma demência. E aí a demência pugilística, seria isso? Como temos na demência senil, a morte natural dos neurônios, né? Então, a pugilística é nesse sentido, né? Tem. Do prejuízo, do prejuízo a nível de neurônios, né? Nesse sentido mesmo que eu queria que você comentasse, porque pugilística é exatamente pelo processo de... O maior nível de agressão é na cabeça. Então, os neurônios... A demência, eu nunca ouvi falar dessa síndrome, mas realmente ela procede e deve ser exatamente nesse contexto, né? Agora, se a gente for já pensar... está mapeado, né? Ainda dentro da sindromologia, a outra síndrome do boxeador, eu também nunca ouvi falar. É parecida? Seria a mesma coisa? Muitos esportes radicais que dão impacto no cérebro têm um tipo de efeito nosográfico, né? Imagine É a maior que tem, né? Agora, se a gente imaginar um lutador com essa demência, quando ele dessomar os danos que vai ter no paracérebro. Então, o trabalho, né, que ele vai ter, não deve ser uma única vida, em várias vidas para estar fazendo essa regeneração do próprio paracérebro, devido a esses traumas. Psicose, né? No mínimo, uma parapsicose pós-dessomática, né? Vai ser traumatizante. Porque os prejuízos também, são enormes. A recuperação no extrafísico depois. Michel, é o seguinte, eu fico questionando, por exemplo, às vezes na rua acontece de 2 indivíduos brigarem, se machucarem, e eles vão para a delegacia, eles prestam depoimento, alguns vão até preso. Nem que forem soltos, mas acabam indo.
Como seria a punição? No caso aí, numa luta, não tem regras de punição? Por exemplo, ele vai, machuca, quebra o cara, e aí fica por isso mesmo? Ou, não entendo, porque é um contrassenso. De um lado, você, numa rua, bate, vai preso, ali ele faz também a mesma coisa e fica como esporte? É que tem as regras, Precisava né? ver o Não, mas pessoal a regra vale do para direito e todos. do para-direito. Mas é uma hipótese. Provavelmente tem todo o contrato antes da pessoa que está indo praticar essa, de estar isentando a outra de qualquer responsabilidade. Como é o acordo entre as duas partes? É a Um acordo violência do- consentida, violência né? consentida. É igual a droga lícita e a ilícita. Então, Quer dizer as que duas então não Mas tem uma essa- punição jurídica ali no caso, polícia, isso aí não tem. Não, a luta Não, mas tem as profissional regras, né? tem as Tem regras. coisas que você não pode. Mesmo no ringue não é possível fazer, que a pessoa é teria a punida, desclassificação suspensa, né? da luta, mas Agora é interessante a sua colocação. De todo modo, aí o para-direito Não, é um entra questionamento, como uma né? Então, luta, essa né? regra não vale para todo mundo, né? Se você, às vezes, se defende numa rua, vai preso, ali você vê toda essa ousadia, né, de violência, que a gente critica tanto e quer combater, e é permitido, porque ela está exposta ao público, não é? A mídia combate muito essa questão da violência, e todos nós, né? Agora, de repente, você assiste uma luta tão violenta ou pior do que aquela que você vê. A legalidade Então, é uma coisa que eu não burra, no aceito, caso. né? Eu não aceito esse tipo de coisa, independente de ser um esporte. É. Né? quer dizer, um pseudo-esporte, né? É, um pseudo-esporte. É vendido como esporte, mas se a gente for analisar a fundo, é uma agressividade sem nenhum sentido. Tudo bem? Vamos lá? Agora, na parafatologia, você poderia comentar as assimilações antipáticas entre os combatentes? Então, se eu estou disputando, vamos pegar o UFC, com uma outra pessoa, vai ter as consciências que querem que eu perca a luta, que elas são mais afinizadas ao Betrano do que ao Michel, nesse caso. Então, vai acontecer o quê? Elas vão estar pensionizando, jogando muitas vezes essas suriquês, né, que eu citei, energéticas para estar me prejudicando. Então, eu vou estar simulando, no caso didático, essas energias, tanto de consciência quanto de consciência, que são contra a minha pessoa, que estão torcendo para o Beltrano. Ou o contrário, as que estão torcendo para mim, vão estar o quê? Tendo toda essa carga energética contra o outro oponente. E esses lutadores não têm o conhecimento dever para fazerem a profilaxia. E mesmo porque, se tivesse, eles iam estar deixando de estar praticando a arte marcial daí. Nem entrariam. Nem Não entraria. teriam nem... Seria totalmente coerente. É. Agora, em efeitologia, na página 2. Você poderia explicar o efeito patológico da exposição do porão consciencial ao público em geral? E aí ela continua. Na sua opinião, o próprio público afinizado com esse tipo de espetáculo estaria também na condição de exposição do porão ou da abstinência da baratrosfera? Seriam vários porões reunidos num único ambiente. E muitas vezes, essa energia patológica da plateia que ajuda os boxeadores ou os lutadores do UFC, outra modalidade de artes marciais, a continuarem lutando. Então, às vezes, esses lutadores atuam como vampiros energéticos e sugando essa energia da plateia que está extasiada para continuarem um dando soco no outro, um dando chute no outro e outros golpes também. Então a gente vê, né, na televisão, em alguns eventos, que a plateia fica totalmente em delírio com a luta. É comum mesmo, né? Sempre tem uma plateia quando tem aqueles ringues. Em geral tem, né? Não? Tem. Tem. Tem a plateia, tem a área VIP. Comum, professora, é absurdamente movimentado. Paga-se caríssimo para estar presente nas primeiras linhas. É um absurdo isso. Sem falar depois, né, nos souvenirs, né? Então tem luvas de boxe e outros souvenirs de lutadores que chegam a preços absurdos em leilões. Então a pessoa compra esse bagulho, paga às vezes milhares de reais ou dólares e leva para casa, cheia daquelas consciências e acha que fez uma boa aquisição. Agora, se a gente pensar na questão da Reurbex, né?
faz sentido, claro, esse aumento, né, esse surgimento de novas modalidades e esse glamour crescente que está tendo, né? Porque a gente só ouve falar que tem piorado, que tem aumentado, que está mais caro, está mais popular, né? Agora essa modalidade aí feminina. Então, a questão é esvaziar logo essas baratrosferas, né? Pelo menos peneirar um pouquinho, para a gente conseguir viver num mundo mais calmo. Agora, ela pergunta também como poderiam os pais de crianças desejosas de práticas de artes marciais informá-los das consequências desconhecidas dessas práticas. Então, uma alternativa é estimular as crianças à prática de outros esportes. Então, por exemplo, alguns esportes coletivos, que a criança vai estar trabalhando essa agressividade no grupo, para ela estar saindo desse, às vezes, porão, às vezes algum traço de vida passadas com relação às artes marciais. Pode também agora, porque essa questão da natação. Essa saída é boa, realmente. Né? Tem um esporte, claro que no fundo a gente sabe que a competição esportiva não deixa de ser bélica também, mas é menos pior, né? Economia de males, no caso. Michel, exatamente nesse contexto, é muito importante realmente a gente corroborar e lembrar que os pais são os grandes motivadores dessas situações. Indiscutivelmente, é muito grande o número de pais que levam seus filhos para os tatames e fazem esforços, eles estão lá reclamando que querem sair daquilo e os pais estão empurrando o moleque ou a menina para aquilo. Cada um tem um grupo karma que pode assistir. E tem aquela denominação da escolinha, né? Escolinha de judô, porque daí já fica outro eufemismo, né? Já fica aquela questão assim mais dócil, aparentemente. Tem uma porcentagem, não sei mensurar, dos pais que querem o conforto. Então, se o filho pode ficar 10 horas na escola, fazendo judô, outras atividades, é melhor do que o filho ficar só 4 horas e o resto do dia a família tem que educar. Então, muitas vezes, essas escolas com essas atividades também servem para o pai tirar um pouco da responsabilidade dele em cima da criança. Então, eu deixo lá o menino treinando artes marciais e, com isso, eu tenho tempo livre para... porque tem esse argumento bem sério, né? Deixa ele extravasar. Né? É o argumento, ele precisa extravasar, é criança, precisa extravasar. Ainda tem toda uma condição de medalhas, mudança de faixa, para incentivar a criança troféus está buscando algum objetivo sempre maior naquela arte. É o treino para o êxito existencial, né? Pseudo-êxito existencial. A gente também pega na área administrativa que tem alguns livros e linhas que falam, né? A arte marcial, o combate. Então tem toda essa questão incentivando a criança e os pais a seguirem nessa linha aí. Agora, como você colocou, né, Michel, tem esportes e esportes, né? Então, tem aqueles menos nocivos e eu acho que é um bom incentivo aí pensar nesses mais educativos, né, no sentido amplo. Por exemplo, essa moça aqui, ela está perguntando sobre a roda de capoeira ao som do berimbau. Se você poderia explicar. Porque berimbau também, capoeira é outra coisa que anda, né? Está na moda. Conheço várias pessoas. E também não tem muito esse caráter de relação direta com o belicismo, porque tem aquela defesa da arte, da dança, da música. A capoeira surgiu como uma maneira dos escravos estarem se defendendo, dos senhorios. Isso. Então a música era para estar enganando, então já começou com esse engodo de estar enganando as pessoas, que não era uma arte marcial, mas na realidade a origem é uma arte marcial. Agora, se você encontrar um capoeirista e ele estiver bravo com você e te acertar, pode machucar bastante. Então, são golpes que são realmente fatais. Então, são golpes, e sem música. Então, são golpes realmente que machucam e podem, inclusive,
levar à morte. Então, muitas vezes, essa aparência cultural está escondendo essa possibilidade de estar desenvolvendo esse aspecto bélico bem exacerbado. E aí também a gente vê claramente essa questão da manutenção de uma tradição, né? Porque que sentido teria, né, em desenvolver isso, ficar nesse treinamento, mantendo é a questão do idiotismo cultural mesmo, né? Se a gente for analisar os vários tipos de artes marciais, uma das características desses artistas, né, é o partidarismo. Então, muitas vezes, a arte que a pessoa escolhe, a dela é melhor do que a das outras. Então, já tem essa falta de fraternidade. Então, o fato da pessoa fazer uma arte marcial, achar que com isso ele vai ser superior às outras pessoas, praticantes ou não, já denota essa patologia. Verdade. Agora, Michel, também na sindromologia, você poderia explicar a síndrome da ectopia afetiva relacionando com o verbete? Então, a ectopia afetiva seria a repetição da consciência de alguns traços que podem ter sido de outras vidas ou dessa vida mesmo. Seria uma espécie de amor errado. Então, ao invés da pessoa dedicar suas energias a uma atividade, por exemplo, algum esporte que seria construtivo e fizesse bem para a saúde, ele fica idolatrando, ele fica tendo esse amor errado. Então, tem um desvio da afetividade dele, no caso, em cima da arte marcial. Então, seria essa ectopia. Seria uma ectopia porque seria um desvio. Em muitos casos, até mesmo uma coisa deslocada, né? E justamente a pessoa converge o afeto para alguma coisa totalmente fora do que deveria, né? Claro, aí sai defendendo aquela causa errada e aí essa questão do fanatismo, né? Por alguma prática aí, nada homeostática, né? E também, Michel, sobre o termo, na fatologia agora, sobre o termo coragem bruta, no item, a coragem bruta em face ao perigo. Você pode definir isso, explicar melhor? Ela é homeostática, nosográfica ou neutra? Então, a coragem bruta, a gente pode fazer uma analogia com um bicho acuado. Então, se a gente pegar um urso, acuar o urso, ele vai ter essa condição de sobrevivência nos atacando. Então, muitas vezes, ocorre isso. Então, o lutador em face do perigo, visando a sobrevivência, ele vai estar desenvolvendo essa coragem bruta. Totalmente diferente da coragem evolutiva. Seria uma coragem que a gente usa para estar superando as nossas limitações, buscando a evolução. A estar vencendo travas, a estar buscando sempre estar evoluindo, a estar se desenvolvendo. A coragem bruta não. Ela está sendo, muitas vezes, intuitiva, usando até mesmo uma preservação do indivíduo. Ele até perguntou se seria homeostática, nosográfica ou neutra. Pode até ser neutra, né, Michel? Dependendo do momento evolutivo. Da situação, mas de 100% não seria 51%. Exatamente, mas é uma coisa realmente relacionada a um instinto, né? Então, se você pegar, por exemplo, o instinto de sobrevivência, em algum momento pode até funcionar positivamente, né? Mas, no geral, não justifica, né? Esse contraponto é bem importante, né? Da coragem evolutiva e essa coragem bruta, né? Ainda a ser burilada. E também na quarta linha de baixo para cima. Por que os protetores bucais são placebo? Existem outros placebos no contexto desse verbete? Então, se a gente pegar o protetor bucal, ele está protegendo os dentes, mas está danificando totalmente o cérebro. Então, a gente vê que por isso são placebos. Tem uma incoerência. Tem algumas lutas, por exemplo, na Olimpíada, que eles põem o protetor na cabeça, mas mesmo assim tem trauma. Então, realmente é um placebo. Tem alguns que põem, né, na região da... Esqueci o nome agora daqueles protetores, não? Os genitais para proteção, mas são só. Se a gente for ver a fundo, são placebos.
Eles podem estar tendo uma proteção que não é 100% no corpo físico, mas com a repetição das lutas, vai estar sempre agravando a saúde somática do lutador. Agora também, na principiologia, segunda linha, você poderia exemplificar o princípio da precaução? Então, o princípio da precaução está diretamente relacionado com a riscomania. Então, uma pessoa que já tem um certo conhecimento consciencial, ela não vai, de livre e espontânea vontade, entrar no ringue para lutar. Então, ela vai ter essa precaução de estar evitando esses combates físicos. Então, muitas vezes, a consciência ela pode estar numa situação onde ela pode atuar, partir para a briga, mas o ideal é que ela evite essa situação. Então, ela vai estar se precavendo, cuidando do seu corpo físico. Então, do mesmo modo que tem alguns esportes radicais, onde a consciência ela põe constantemente em risco o corpo físico, então a gente tem essa condição de estar fazendo a precaução. Então, não tem necessidade a pessoa buscar, por livre e espontânea vontade, essa condição de risco que muitas vezes pode levar à dessoma prematura. Agora, na filiologia, na segunda linha, por que donofilia está no verbete? Por que você colocou aqui? Os praticantes das artes marciais não sentem dor e causam dor no oponente quando lutam? Lutar pode gerar um prazer saudável? Então, a denofilia tem a ver com o egoísmo. Então, a pessoa está pensando no aqui e agora. Ela não tem aquela visão de longo prazo dos malefícios que a prática da arte marcial pode estar causando a ela. Ele pergunta, se lutar pode gerar um prazer saudável. Prazer gera, não sei se a gente pode estar classificando como saudável, que seria alguns dos ganhos secundários da prática. Então, a pessoa ela pode ter o prazer totalmente anticosmoético, então não seria saudável. Então, do mesmo modo que tem o Skinner, que atira e mata outra pessoa a quilômetros e tem prazer porque a pontaria dele é perfeita, também tem lutadores que têm esse prazer em não com uma bala, mas com o próprio corpo humano atingindo a outra pessoa. Bem, quer falar? É legal para aprofundar isso aí um pouquinho mais, que é saudável para uma mente patológica. É um prazer saudável para uma mente patológica. Tudo bem. Um paradoxo perfeito aí. Tá certo. Agora, professor Michel, o que pensar sobre os pais que colocam crianças e adolescentes para fazer alguma arte marcial com o objetivo de autodefesa, uma vez que esses jovens estão em desvantagem com relação aos adultos mal intencionados, mais velhos e mais fortes? Então, o que a gente pode estar pensionizando é que muitos deles, infelizmente, não conseguiram recuperar os cons que eles tinham ou em vidas anteriores ou durante o período intermissivo. Então, tem casos de intermissivistas que não conseguiram fazer essa recuperação e caem nesse mataburro. Então, alguns desses pais, pode ser que eles ainda não tiveram essa possibilidade de estar ampliando a visão multidimensional do paradigma deles. Então, eles se identificam só com essa dimensão física. Então, dentro da cosmoética deles, muitas vezes eles podem estar atuando até com um nível de ética, mas está faltando essa visão mais ampla do max mecanismo. Então, se a gente pensar em uma pessoa que tem como meta, atingir aquela atuação como mini peça, como que ela pode estar pensando em ser uma maxi peça desse mecanismo de belicosidade? Então, tem essa incoerência, principalmente a falta da visão da pessoa como uma consciência. Então, tem esse restringimento, ela se identifica tanto com a condição de consciência que não consegue estar superando esses traços do meio ambiente. Agora, Michel, fiquei pensando aqui, eu penso que deve ter muito esse espírito dos pais, dos filhos, relacionando os filhos com os super-heróis, dos filhos serem os bambambãs, essa questão de
de realmente nem pensar nessa consideração, né? Nessa questão de, como ele colocou aqui, do adulto maior e mal intencionado. Então, eu penso que entra naquela cultura também de, o meu filho ele tem que ser o melhor, ele tem que bater em todo mundo e se sair sempre bem, um pouco por aquela síndrome, a síndrome do gercismo, né? A lei de Talião, e isso tudo vai criando dentro de uma cultura, vai fomentando essa cultura, né? E como você colocou, a pessoa nem para raciocinar, que é igual a pessoa com porte de arma, né? Nem para pensar que, no fundo, ela está em desvantagem, né? E imagina, que adianta ensinar uma criança, adolescente a lutar e vai encarar A gente vê casos, né? É frequente isso. A pessoa reagir com algum tipo de luta porque ela treinava, tinha algum pseudo-preparo, e ela acaba, muitas vezes, até dessumando, né? O bandido percebe que a pessoa reagiu, ou às vezes ele é atingido e acontece alguma coisa fatal aí, estragando, piorando tudo, né? Esta semana passada passou no jornal, aí foi porque o rapaz que trabalhava naquele local, ele viu o assaltante entrar armado. Quando o assaltante de capacete e revólver na mão, foi direto no caixa lá, enquanto ele está no caixa, como ele era treinado, o funcionário ali já era treinado numa dessas artes marciais, ele conseguiu tirar a arma do assaltante, conseguiu tirar. Mas, quer dizer, eu quero mostrar assim, que é um caso, pode ser que ali foi aquele momento assim propício para que ele usasse uma ferramenta que ele tinha para o bem, para fazer uma coisa positiva, né? Que ele salvou o quê? As pessoas que estavam ali à volta daquele assalto, né? Agora eu estou vendo ali o Gabriel fez um verbete que eu acho que casa muito bem com essa abordagem, que é o síndrome do herói, não é isso, Gabriel? Que eu acho que responde a essa pergunta. Estou pensando aqui, acho que encaixa bem, você não acha, Gabriel? Os pais fomentando a síndrome do herói nos filhos, colocando para fazer artes marciais, né? Com certeza, eu vejo que tem muito essa questão desse heroísmo em várias frentes, desde a parte do militarismo ou outras condições que vocês já trouxeram, desde a parte de super-heróis. Então, desde cedo é criado essa imagem que tem que defender as coisas, tem que trazer orgulho para a nação, para os pais. Então, com certeza, os pais têm essa repercussão, assim. E claro que a gente não pode esquecer da paragenética também, que faz com que muitas vezes a pessoa os pais nem tenham ligação com artes marciais, mas o filho busca porque está na paragenética dele, muitas vezes. Então, isso é interessante analisar também, né? Claro, exatamente. Muito bom. Agora, você quer falar? Mas é interessante aumentar o outro lado, né? O contraponto, porque existe exatamente aquele pai que o filho não está querendo e ele quer o filho de super-herói. Que você tinha comentado antes, né? O filho não tem interesse e os pais obrigam, né? Agora, professor Michel, em paradoxologia, o paradoxo soma forte, ego fraco? Penso que isso é verdade. Conheço uma pessoa que pensa sempre em briga e está sempre envolvida em confusão, não tem paz. Tem a ver com isso, com esse paradoxo? Totalmente. Então a pessoa ela trabalha tanto o soma que deixa de trabalhar os demais veículos, principalmente o mental soma. Então a questão da pessoa, ela tem o soma forte, mas o ego dela é fraco, principalmente em relação à assistência. Então ela prepara tanto para ser uma máquina de combate que deixa de lado essa questão holossomática. Muitas vezes até mesmo por carências afetivas, problemas energéticos, que vai acarretar no energossoma, que ela vai fortalecendo o soma e vai definhando os demais veículos. Agora, Michel, na taxologia, na página 4, sobre aquele filme O Último Samurai, ela pergunta, o item 10, tá?
Esse filme, O Último Samurai, não traria uma mensagem positiva no sentido de se terminar com essa cultura dos samurais? Pode até mesmo trazer. Então, se a gente for analisar qualquer um desses filmes, a gente pode fazer uma cosmoanálise e tirar a questão boa. Agora, a gente tem que ver também quanto de agressividade esse filme ajudou a estar distribuindo no planeta, a estar fixando esse holopensene. Então, essa questão do samurai, do código de honra. Então, muitas vezes, para defender esse código de honra, muitas cabeças são decapadas e com isso, essa questão do código, essa questão dessa superação, fica em plano secundário. Eu acho que acaba chamando mais atenção para a questão bélica mesmo. Bélica do que? E ajudando a divulgar, né? É porque essa questão do título, né? Eu não lembro se eu vi esse filme, realmente eu não lembro. Eu desconfio que eu não vi. Mas, de todo modo, já é uma marca, né? Já é um holopensene, até chama até alguma coisa assim, meio do saudosismo, da pena. E isso também já vai ajudando a sustentar, não é isso que você fala? Só isso já ajuda a sustentação do holopensene. Se a gente também for pensar, também vendo a taxologia, também tem videogames que são tão mais destrutivos do que o filme. Então tem videogames que a pessoa que fica jogando fica semanas e semanas em cima daquele videogame. Muitos são de lutas para estar superando cada vez, está mudando de fase e fica às vezes até mesmo sem dormir nessas lutas virtuais. Se a gente fosse nessa analogia de que O Último Samurai fosse o final de tirar uma coisa boa, a gente poderia imaginar também num outro ponto, o Jacatatu seria o final do descalçado, né? No entanto, a gente está aí nessa condição até hoje, né? E só para complementar, no filme O Último Samurai mostra bem a condição do heroísmo do guerreiro, porque no final lá, se quem viu o filme, mostra esse orgulho samurai de eles indo em direção às armas e, entre aspas, cometendo suicídio, que é bem o perfil do samurai mesmo, que quando ele tem uma situação que a honra dele é colocada à prova, ele mesmo comete o harakiri, né, que é se colocar uma espada no ventre. Então pelo que, na minha visão, pelo filme, mostra essa condição do orgulho samurai, não, que a gente não tem medo de nada, que a gente enfrenta qualquer coisa. E pega bem o que vocês trouxeram, que a pessoa que faz artes marciais, ela é uma arma corporal, ela tem esse processo. Então imagina, ela vai enfrentar o bandido muitas vezes, por causa da honra, por causa do orgulho, de tudo que ela aprendeu. Então eu não vejo que traz uma coisa positiva desse filme, por exemplo. Foi ótimo o seu complemento, Gabriel. E também a questão do samurai, tem aqui na taxologia o mangá, que também depois virou anime, que é o Samurai X. Então, o mangá seria... Qual é o número, Michel? Seria o 14. Então, é um dos mangás mais bélicos que eu já vi. Então, tem retaliações, sangue por toda parte. Então, é bem belicoso. Então, a história é baseada em cima de um lutador que era um assassino. Daí ele muda de lado, mas continua sendo um assassino. E esses mangás, e depois os animes, que são as animações, fazem muito sucesso, principalmente no Japão. Então tem algumas televisões que passam esses animes, esses filmes, no horário nobre, e a audiência são de milhões e milhões. De japoneses, chineses, eles têm essa mania. Então se a gente for pegar, por exemplo, o metrô nessas localidades, esse hábito de estar lendo esses mangás é constante. Então no metrô tem mangás, inclusive, de várias temáticas. Uma delas são artes marciais, que são tão violentos que são para cima de 18 anos. Então, só adultos que são recomendados a leitura. Então, eles têm esse hábito diário de estar, durante anos e às vezes décadas, lendo esses mangás, assistindo esses animes, em relação às artes marciais. Então, também é um hábito bem patológico aqui
aqui no Ocidente a gente não tem tanto, mas se a gente for pensar lá no Oriente, é uma coisa comum. Agora, mangá tem bastante já aqui, né? Tem. É. Agora, Michel, você poderia comentar sobre a relação entre o Kung Fu, monge Shaolin, evolução consciencial, seus mitos e verdades? Então, a questão do Kung Fu também pode ser que há milhares de anos, quando ele surgiu, tivesse algum ganho. Mas se a gente for trazer para o nosso contexto atual, já é uma atitude desnecessária. Então, a gente pode estar fazendo uma analogia. Então, por exemplo, quando a gente era bicho, então, dependendo da espécie, a gente ainda tinha espinho. Então, a gente precisava de espinho para estar se defendendo e sobrevivendo. Então, atualmente, nós não precisamos de, pelo menos a maioria, né, de espinhos para estar sobrevivendo. Então, pode ser que na época o Kung Fu trouxesse algum ganho para as consciências daquele nível evolutivo. Mas isso são épocas há milênios atrás. Então hoje já é uma atitude que a gente já pode estar dispensando. É, porque eu penso que o maior problema dessas artes marciais é essa questão do antepassado de si mesmo, né? Porque, como você colocou, poderia fazer algum sentido há milênios atrás, onde a questão da sobrevivência, da luta, das guerras, enfim, não tinha como, era inevitável, não que a gente esteja defendendo isso, mas era a condição do planeta. Agora, você pensar hoje, né, pleno século XXI, as pessoas repetindo, reiterando, e pior, né, propagando, defendendo e espraiando esse holopensene, realmente a gente tem que pensar bem nos efeitos da urbex, né? Isso acho que explica essa condição, né? Mas não faz nenhum sentido, né? Porque está tão longe de uma necessidade de sobrevivência, como você falou, de uma questão da coragem bruta, né? Que em algum momento da história humana precisava, senão você não sobrevivia. Então é isso, acho que é importante a gente refletir, né, sobre essa condição e que está tão comum, né, de tudo que foi falado aqui, que as pessoas colocarem as perguntas, é gente muito próxima, em cidades ditas metrópoles, né, desenvolvidas, enfim, e as pessoas feito robôs, como você colocou, né, Michel? Nessas atitudes aí, atividades totalmente bélicas. Agora, por falar em bélica, né, essa pergunta aqui é sobre a questão da cultura bélica. Puxa, a cultura bélica multimilenar. Nesse contexto, vale observar que no livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, né, General Sun Tzu, ensina técnicas energéticas bélicas contra os inimigos. Então, ele pede se você pode ampliar essa questão da cultura bélica multimilenar. Então, um dos nossos objetivos da Cognópolis e das outras IFCs é estar divulgando a cultura da paz. Então, a gente já tem condições de estar buscando a paz ao invés da guerra. Então, provavelmente, alguns de nós, não vou afirmar todos, tivemos diretamente relacionados com a guerra. Então, quanto será de nós que não leu, né, a arte da guerra e buscou aplicar na prática em vidas passadas? Então, o ideal é a gente estar buscando agora fazer essa reciclagem. Então, por exemplo, a gente tem uma Evolucim que vai ter bastante trabalho, né, com as crianças que estão renascendo. O IPC agora, que vai ter o curso de pacifismologia. O CAE, que as outras ICs está buscando começar essa implantação da cultura da paz. Então, vai ser um trabalho que nós podemos já ter condição de estar ajudando. Mesmo que seja uma gotinha só, mas cada um aqui já tem condição de estar ajuda. Pelo exemplarismo, pela pensenidade, pelo discernimento, pelo princípio da descrença, está buscando, está se qualificando. E aí, Michel, lembrando, né, o tratado do professor Valdo, Homo Sapiens Pacíficos. Para você que fez a pergunta, é um teletertuliano de Campina Grande, Paraíba.
Não sei se você tem acesso, deve ter alguma sede da Intercamp, né? Veja se você consegue acessar a leitura desse livro. É muito interessante. Sovaldo fez um apanhado, tem filmes, tem livros, tem todo um desenvolvimento e uma amostragem do que você coloca aqui da sua pergunta sobre a cultura bélica multimilenar, né? E, claro, a última parte do livro é sobre os serenões. Nesse livro também ele aborda com profundidade a questão da síndrome da ectopia afetiva, tá certo? E é muito rico o livro, porque é o tratado, né? Porque justamente é a nossa história, né? É a história do planeta e eu acho que vale a pena estudar profundamente. E a gente fica feliz de saber que o IPC tem esse curso, né? E deve ser embasado, provavelmente, nessa obra. O evento é quando? Abril de 2015? Então, olha, o pessoal está convidando aqui você. Vai ter um evento em Saquarema, no Rio de Janeiro, no campus do IPC, em abril, sobre pacifismologia. Eu espero que eles inaugurem, parece que teria um laboratório que eles estavam pensando em construir, quem sabe vão inaugurar já nessa, não sei, aqui eu já chute meu, hein? Dei um desconto. Mas, enfim, a equipe do campus de Saquarema, eles são pesquisadores atuantes, né? Eventualmente a gente tem defesa de verbete aqui sobre pacifismo dessa turma de Saquarema. Tem vários. E tem o verbete do professor Hercílio Lau, e, enfim, então, tem vários, né? E também tem uma equipe aqui de Foz, que eles estão estudando também o pacifismo, né? Estão até pensando em... Eu ouvi falar que teria uma ideia de fazer uma IC, né? Não sei como é que está esse processo. Agora, professor Michel, em taxologia, ele pede, página 3, item 4, você poderia comentar, o Goku Dragon Ball, você poderia comentar qual o contexto extrafísico em termos de pensene e assédio da Consim que passa horas do dia assistindo animes? Então, quais as consequências e como eliminar de vez esse impulso patológico? Então, esse Dragon Ball, ele foi criado em 1984, o mangá, por Akira Toriyama. Então, a história de um extraterrestre, que ele vem para a Terra, para estar dominando a Terra. Só que ele fala, né, vira bonzinho, e todo o anime e o mangá se baseia em algumas lutas que o Goku tem para estar mantendo a paz na Terra. E o interessante desse anime e do mangá é que várias vezes o Akira, ele queria estar encerrando a série, só que ele não consegue. Então, por exemplo, ano que vem já tem um filme em cima da série que já está sendo patrocinado, tem uma demanda muito grande para comprar produtos, anime, mangá e outros souvenirs. A televisão, quando passa esse anime, ela tem uma audiência espetacular. Então, o ator, ele quis já se desvincular dessa série, mas até hoje ele não conseguiu. Então, é um dos que tem de anime, um dos que tem mais audiência no Brasil e é um dos mangás mais vendidos. Ah, sério? E fica o convite para quem puder, na Holoteca e na Gibiteca tem alguns exemplares dos gibis e revistas de animes e mangás que são citados na taxologia, incluindo o Dragon Ball. Agora, Michel, que dicas você dá para esse teletertuliano? Ele é do Espírito Santo, Cariacica. Ele, né, sobre as consequências, ele perguntou quais as consequências e como eliminar de vez esse impulso patológico. Então, ele pode estar substituindo, se for o caso do anime, está buscando assistir um outro seriado, por exemplo, mais saudável, no período que ele assistiu o anime. Então, ele pode, por exemplo, pegar algum documentário, algum filme histórico, e nesse período de tempo que ele se dedicava para ver o Dragon Ball, ele pode estar assistindo esse documentário. Agora, outra possibilidade, ele pode estar se dedicando a desenvolver o poliglotismo. Então, ao invés dele ver o Dragon Ball, ele pode, por exemplo,
está buscando desenvolver um outro idioma, o mandarim, por exemplo, o francês, o alemão. Então, pegar esse período que ele se dedicava a essa atividade, substituindo por outra mais saudável. Muito bem. E em remissiologia, Michel, ele está perguntando também se poderia ser adicionado o verbete autossuperação da arte marcial. Então, esse verbete ele foi cronologicamente feito depois. Então, por isso que não foi acrescentado. Mas no autossuperação das artes marciais foi citado esse verbete aqui, os artes marciais. Então, não teria como um verbete estar citando o outro e o outro citando esse, senão ia ficar um círculo, né? Então, como o verbete ele foi apresentado antes, mas foi confeccionado depois, então seguiu essa ordem. O superação da arte marcial citou o seu? Citou. Foi citado. Tá bom. Ok, Michel. Então, está explicado aí, né? A questão da... Não citou antes porque esse não estava ainda pronto. Quando ele foi feito, esse aqui foi feito há muito tempo, né? Então, a pessoa não dava para colocar. Agora, é interessante esse superação ter citado o seu. Mas tudo bem, a gente assume. Em tese, não deveria. A gente só cita verbete defendido. Mas não tem problema, está tudo certo. Nada acontece por acaso. Exatamente. É porque, de certo, já se esperava que talvez ele já tivesse publicado. Que às vezes, há um tempo atrás, até para as pessoas entenderem, há algum tempo atrás, os verbetes eram publicados na enciclopédia, no site, né, sem terem sido defendidos. De alguns meses para cá, isso parou de acontecer. O verbete só é publicado no site na vésperas, né, enfim, logo muito próximo, na véspera especificamente, da defesa, justamente até para evitar esse tipo de... Não só isso é o de menos, né, que é na própria enciclopédia. Mas, enfim, evitar a leitura, o uso, sem que a pessoa realmente defenda, né, o autor divulgue aí as próprias ideias, tá certo? Agora, professor Michel, você poderia comentar também a frase enfática na página 5? As artes marciais podem levar à dessoma prematura do praticante. Então, a gente viu, né, os vários exemplos. Então, inclusive, tem alguns exemplos no boxe, que a pessoa ela foi nocauteada e teve a projeção do adeus. Então, naquele momento, ela caiu, não se levantou e ocorreu a morte física. Então, continuando a frase, o mais inteligente é o ato cosmoético de embates mentais somáticos, alicerçados na ideia e não em lutas corporais. Então, o ideal é a gente estar buscando o debate em cima das ideias. Então, cada um de nós está buscando esse debate, essa condição do desenvolvimento do discernimento pelos embates mental-somáticos. Porque as lutas corporais podem vencer o mais forte, mas nem sempre é aquele que tem razão. Já nos embates mentais-somáticos, os dois lados ganham. Os dois, ou mais lados, né, que estão nesse embate, todos saem enriquecidos. E nas lutas corporais, os dois, né, lados ou mais, saem com danos. Então é preferível a gente ter essa situação de ganho, do que a situação de perda e perda somática. E, Michel, você pode comentar também a questionologia? Então, vamos ver. Como encara você, leitor e leitora, a prática das artes marciais? Reconhece as lutas físicas, eufemisticamente chamadas de esportes, enquanto idiotismos culturais a serem reciclados? Então, a gente, se for ver na SOCIM, né, muitas vezes as artes marciais são vistas de uma maneira com eufemismo. Quando tem, né, esse embate, essas situações, a sociedade ela tenta pôr um pano em cima, né, para estar abafando a realidade. Michel, na página 3, na taxologia, você coloca 2 itens aí que eu achei bem interessante. O primeiro deles é o número 2, Batman,
E depois o número 5, o Besouro Verde. Eu gostaria que você explicasse cada um deles com relação ao tema do verbete. Então, o Batman foi um dos primeiros super-heróis que não tinha aqueles poderes extraordinários, que nem o voo do super-homem, entre outros. Então, o Batman, pelo menos antigamente, atualmente não estou acompanhando, uma das habilidades dele era, ele era versado em várias artes marciais. Então, o Batman ele seria, além da questão do mental soma do detetive, ele teria esse aspecto de ser um lutador de artes marciais exímio. E o Besouro Verde foi um seriado da década de 1966, que tinha o Besouro Verde e tinha um personagem secundário, que era para fazer ponta para ele, que era o Cato, que era o Bruce Lee. Então, o Bruce Lee ele se despontou para o público devido a esse seriado. Então, o Bruce Lee era o lutador, né, do seriado, e chamou tanto sucesso que o sucesso que veio desse mito do Bruce Lee se deu com esse seriado. Então, para mim, não pôr o Bruce Lee para estar estigmatizando ele no verbete, eu preferi citar a participação dele no seriado. Então, para quem já viu o seriado, tem no YouTube, quem quiser conferir, percebe bem essa situação. O Bruce Lee ele tinha mais destaque que o Besouro Verde, que era o personagem principal. Está explicado. Michel, mais algum que você queira comentar aqui dessa lista? Tem um interessante que é o Judoca, que faz parte, né, da coleção da Gibiteca, do professor Valdo Vieira. Então, é um gibi de 1965. Então, é bem interessante. Quem puder depois visitar a Holoteca e conferir. É o nome do gibi? Mestre Judoca. Mestre Judoca, Isso. É o número 7 aqui. Até para a gente ver que, antigamente, essa questão das artes marciais e os quadrinhos era bem menos violenta que hoje. Então, se a gente fazer essa comparação de um quadrinho de 65 com um quadrinho de 2014, a gente vai ver que houve, infelizmente, né, bem mais violência, bem mais belicosidade no momento atual dessas Conselhos de agora. Congelslândia. Isso. Como? Isso, é muito interessante esse tipo de análise, né? Bem, um paradoxo que eu queria que você explicasse, que está se observando muito, é o segundo paradoxo aí, da feminilidade com o machismo das lutadoras, em que está se vendo, começou no futebol, agora o suprassumo da barbaridade seria as lutas, lutas livres de mulheres, que isso é incrível. Uma sociedade hoje admite uma coisa dessa. A gente diz que as mulheres têm direitos iguais, tanto para acerto quanto para o erro. Então é aquela questão, né? Elas podem estar usando, né, a feminilidade de um modo positivo e outras, infelizmente, devido até mesmo à ectopia de vidas passadas, continua como antepassada de si mesma. Problema democrático aí da igualdade deve trazer muito problema para os amparadores, né? Porque o recurso ginossomático aí para segurar alguns traços, ou ginoandro, né? Então tem uma controvérsia aí. Renasceram com complexa. Renasceram com um corpo mais evoluído, mas estão fazendo um uso menos evoluído. Isso, professor Michel, a gente agradece muito a sua participação, o verbete, acho que foi bem ilustrativo, contribuiu muito para o conhecimento, né, para a reflexão sobre o tema, e eu penso que pode ajudar muita gente pensar sobre essa questão, né, tão comum aí, tão corriqueira aí no nosso cotidiano. Então, a gente espera os próximos verbetes, tá certo? Agradeço muito a vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos comerciais tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Marta, com o curso Estado Vibracional.
A Maria, com programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. E a Dalva, com curso técnica de mais um ano de vida. Boa tarde. Olha, a CIP convida todos para o curso Estado Vibracional, Ferramenta Interassistencial, com os professores Mário Oliveira e Alexandre Fernandes, nos dias 17 e 18 de janeiro, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: características do corpo energético, entendimento do estado vibracional, técnicas para instalação do EV, utilidades, efeitos imediatos e mediatos, para percepções energéticas na instalação do EV, autoavaliação do domínio do EV, experiências parapsíquicas interassistenciais. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. A Associação Internacional de Extraterrestriologia, Extracons, lançou um curso inédito na Conscienciologia. É o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, PEP. O PEP oferece ferramentas para o desenvolvimento parapsíquico através da aplicação das principais técnicas da extraterrestriologia. É um curso modular. O primeiro módulo, o tema é Cosmovisiologia, com o objetivo de desmistificar o conceito da consciência de origem extraterrestre, apresentar os princípios da extraterrestriologia. O segundo módulo, autotransafetividade, com alguns objetivos: facilitar a expansão da consciência objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra e predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. A primeira turma será em Foz do Iguaçu, no mês de fevereiro, nos finais de semana. O primeiro módulo nos dias 7, 8, 14 e 15, e o segundo módulo nos dias 21, 22 e 28 de fevereiro e 1º de março. A equipe docente é composta por 4 professores: Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nihei. Para maiores informações e inscrições, diretamente no CAEC, pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida a todos para participarem do laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida. Esse curso ele é modular, vão ser em 4 módulos. O primeiro módulo, o tema Momento da Mega Decisão, ocorrerá de 9 a 11 de janeiro. O segundo módulo, nós teremos Correção de Rota, 16 a 17 de maio. O terceiro módulo, Automotivação Racional, 12 e 13 de setembro. E o último módulo, Meta Existencial Final, 9 e 10 de janeiro de 2016. Maiores interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone código de área 45 3525 2652. E última chamada acontecerá agora, a Escola de Parapsiquismo, que acontecerá de 7 a 11 de janeiro, quarta-feira. Ainda temos pouquíssimas vagas, podem procurar também a recepção do CAEC, ou através do telefone, repetindo novamente, código de área 45 352652. Se eu esqueci mais alguma coisa, me desculpem. Boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Autoparapsiquismo Responsivo, especialidade Epicentrismologia, e a verbetógrafa Malu Balona. Muito obrigado e boa tarde a todos.